Vamos agora voltar a falar sobre a tragédia na Serra da Barriga. Por quê? Porque há um impasse que está prejudicando a conclusão dessa investigação. A polícia diz que aguarda a perícia para concluir o inquérito e a perícia está alegando que não há como finalizar o trabalho pela dificuldade de acesso até o local, que oferece um risco para a equipe. O Alan Garcia está ao vivo agora com a gente para contar sobre essa situação. Alan, nós tínhamos falado sobre isso em outros momentos, porque o ônibus está ali praticamente que seguro por um galho de árvores, porque ainda existe uma queda muito grande. E os peritos, para chegar nesse local, além da situação de ser um difícil acesso, chegar até onde o ônibus está parado nesse momento, corre-se o risco deste ônibus ainda rolar mais e causar acidentes também com os peritos. Essa é a preocupação? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez para todo mundo. Para você entender e todo mundo que está aqui com a gente, o ônibus está numa altura de 150 metros até chegar no chão. E ele está suspenso pela vegetação. Então imagine, os peritos começam a subir a serra, nesses 150 metros que faltam chegar no ônibus. E ele começa a rolar, porque ele está sustentado somente por mato, pedaços de galhos. Ele começa nessa segunda capotada, vamos dizer assim, é mais um grande acidente que vamos ter. Então é por isso que os peritos da Polícia Científica não conseguem chegar ao ônibus. Pela dificuldade, são 150 metros para cima e não é tão fácil subir e existe o risco do ônibus rolar pela serra. Agora veja o quanto isso compromete o trabalho da perícia. Porque o trabalho que precisa ser feito agora, essa outra perícia, é para identificar as possíveis falhas mecânicas do ônibus. Vocês lembram que a viúva do motorista trouxe essa informação, esse relato de que ele já tinha percebido falhas no ônibus? Pois é preciso identificar realmente se existem essas falhas e como isso pode ser feito através dessa perícia. Está aqui com a gente o perito Marcelo Vélez, que vai traduzir tudo isso que eu falei aqui para vocês. Marcelo, falei aqui um pouquinho do que você me contou. Queria começar pela importância dessa perícia que ainda não foi feita. Por que é tão necessário fazê-la? Boa tarde. Boa tarde. Então, em função de se tratar de um sinistro de trânsito, de um acidente de trânsito, é muito importante apontar a causa determinante desse evento. A causa determinante pode estar associada a eventos ambientais, a fatores humanos e a fatores mecânicos. Nesse caso, para que nós possamos excluir os outros fatores ambientais e humanos, nós precisamos ter acesso às peças desse veículo para identificar possíveis falhas. E, uma vez identificadas, se elas existirem, identificar se essas falhas são pré-existentes, são anteriores ao evento, ou se elas aconteceram naquele momento. E para isso é preciso chegar até o veículo, é preciso desmontá-lo, pelo menos a parte mecânica, para conhecer e entender o que aconteceu. Isso. Embora nós consigamos até chegar próximo ao veículo, é extremamente arriscado, existe um risco de vida muito alto de subir nele, de desmontar essas peças, haja vista que não há apoios consistentes que possam excluir a possibilidade de novo capotamento, de novo tombamento. Até existe uma região, um setor do veículo que está apoiado sobre pedra, mas é uma parte mínima. Então, não exclui um novo acidente que possa ocorrer, tendo em vista a grande distância entre o ponto de repouso final onde ele está agora e o final da serra, o pé da serra, como popularmente é chamado. Quantas perícias a Polícia Científica fez até agora nesse acidente? Já foram realizadas 3 perícias. Foram realizadas as perícias correspondentes ao dia do evento, com a perícia na pista onde houve a saída e o capotamento, a pednecroscopia dos cadáveres ainda na própria noite do dia 24, domingo. Foi realizada uma outra perícia às 5 horas da manhã do dia 25 de novembro. Chegamos ao local, identificamos a posição de repouso final, foi realizada uma perícia externa nesse veículo e, nesta semana ainda, uma nova equipe se dirigiu ao local com uso de unidade remotamente pilotada, o drone, para tentar fazer imagens aéreas, imagens de posições até mais próximas que nós fisicamente não poderíamos estar, e estamos aguardando aí para realizar uma 4ª ou até uma 5ª perícia justamente nessas peças internas. Com o que vocês têm até agora, é possível trazer algum laudo, uma prévia do que aconteceu, do que existe? Bom, nesse momento, como nós trabalhamos com a responsabilização criminal, nós não conseguimos apontar com clareza
um ou mais eventos determinantes que possam isoladamente ter originado esse evento. O que nós temos de material agora, nós podemos fazer um laudo descritivo, apontando a sucessão de eventos no espaço e no tempo. Porém, é extremamente importante que nós façamos a nova perícia para que possamos fechar completamente o caso. Marcelo, nós estamos falando de uma investigação criminal, a polícia está, também nesse trabalho, ouvindo pessoas, tanto sobreviventes quanto a viúva do motorista, que tem esses relatos de possíveis falhas no ônibus. Se essa perícia que a Polícia Científica precisa fazer demorar mais de 30, 60 dias, isso pode prejudicar o trabalho de vocês e o resultado final? Bom, de uma maneira geral, nós podemos fazer diversos complementos, diversos exames complementares. A respeito das investigações policiais, provavelmente apenas o delegado que está à frente do caso e que tem muito nos ajudado, o delegado Guilherme, poderia informar. Mas existem outras formas que nós podemos contribuir para a elucidação do caso. Mas ela dificulta o trabalho de vocês, pode atrapalhar o resultado final da Polícia Científica, o que é de responsabilidade de vocês? Bom, ele pode tornar prejudicadas algumas análises que nós façamos. Pode mascarar por conta do tempo, está ali se desgastando? Sim, os resultados de algumas análises que nós fizemos são dependentes de alguns fatores, por exemplo, iluminação, liberdade de movimentos, intempéries. Então, poderia mascarar alguns resultados, mas como eu falei, existem outras alternativas que nós podemos percorrer para tentar colaborar com as imprescindíveis investigações policiais. Marcelo, muito obrigado, pelas suas informações importantíssimas para a gente que acompanha, não só nós jornalistas, da imprensa que está em cima desde o dia que aconteceu, mas também todo mundo que está ali querendo receber essas informações. Muito obrigado. A nossa produção do Fica Alerta conversou hoje de manhã com o delegado responsável pela investigação sobre o acidente que aconteceu lá na Serra da Barriga. Eu conversei também com ele na semana passada e ele disse que é fundamental também realizar a perícia por parte da Polícia Civil no veículo. Disse que é fundamental a retirada do veículo e que está tentando ver uma outra alternativa, como disse o Marcelo aqui também, por parte da Polícia Científica, o delegado está tentando ver também uma alternativa para que essa perícia seja realizada. Não só a perícia da Polícia Civil, Wilson Júnior, mas também a perícia da Polícia Científica. São dois caminhos que estão caminhando paralelamente, que estão correndo aí paralelamente, duas investigações, vamos contar assim, a investigação da Polícia Científica e o trabalho da perícia da polícia, Tem a polícia, eu embananei um pouquinho, tem a Polícia Civil e tem a Polícia Científica. As duas nesse caminho paralelo, precisando dessa perícia no veículo. O delegado disse que é fundamental, os peritos também, mas existe um risco muito grande para eles estarem ali no local. Eu volto com você.